Avançando aqui em Mais Esperto que o Diabo, agora na parte 3 que eu estou trazendo para você. Gente, over delivery desse conteúdo, hein? Então, por favor, preste atenção, tá bom? Olha só que interessante. Ele pergunta assim: você me dê uma clara descrição de alienação, né? A gente está vendo aqui, então, pormenores desse livro, que é um dos mais vendidos aí no mundo, com mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. A gente está dizendo de um livro que foi escrito em 1938 e, por incrível que pareça, em 2024 houve aí a nomeação do cérebro podre, justamente de pessoas que andam alienadas na vida, alienadas no mundo, não se deram conta ainda do poder que há em cada um de nós. E aí ele fala: me dá uma descrição, né, mais fácil sobre alienação. Agora me diga o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação. Eu quero uma fórmula completa para eu poder usar. Lembra que o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo, ou seja, Napoleão Hill, né, tá entrevistando o diabo, ele quer ser mais esperto. Olha só que interessante. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano, que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através de simples métodos. E aí ele começa a descrever esses métodos. Lembrando que essa resenha não substitui a leitura do livro, tá? Porque é bastante conteúdo aqui. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, ou seja, cuidado para não ser convencido, tolhido, levado a ter concepções e pensamentos do mundo e não seus. É, Decida definitivamente o que você quer da vida. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessas derrotas somente as vantagens equivalentes. Ou seja, gente, todo mundo vai ter dor de barriga em algum momento da vida. Todo mundo tropeça, todo mundo erra, todo mundo, é normal. O que não é normal é morar na dor, entende? Morar no erro. Isso não é normal. Para isso que existe as sessões de terapia. Então, se você precisar, já que tem o meu e-mail na descrição desse vídeo, me manda um e-mail para a gente poder conversar justamente sobre essas questões, né, que estão te fazendo paralisar na sua derrota, na sua perda. O que que houve que fez com que você não acreditasse que poderia seguir em frente? Esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. Ou seja, seja bom, né? Reconheça que seu próprio cérebro é um aparelho receptor e que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal. Olha que interessante. Ele não, gente, 1938, tá? Não existia internet ainda do jeito que a gente conhece e não existia, principalmente, algoritmos do jeito que a gente conhece e sabe que eles são programados hoje em dia. Então, olha só que interessante. Tem um cachorrinho doido aí na rua, releva, tá? Então, olha só que interessante. Ele está dizendo aqui que as nossas mentes são sintonizadas. Eu não sei se você já reparou, mas com certeza já, você já brincou disso. Ai, se eu ver um Fusca azul, eu vou dar um tapinha em alguém. Ai, se eu falar igual com a outra pessoa, eu pego no verde, eu pego numa coisa verde para dar sorte. Você já pensou nisso em alguma coisa e por algum motivo, razão, circunstância, essa coisa apareceu na sua frente? Né? Ai, por exemplo, é o que acontece muito, eles falam assim, no escritório todas as mulheres resolveram engravidar juntas. Já aconteceu isso? Mulheres sincronizando os ciclos menstruais. Enfim, por quê? Porque quando a gente está andando muito com aquele tipo de pessoa, a gente acaba ficando muito parecido com aquele tipo de pessoa. Porque nós temos um cérebro ainda primitivo. E esse cérebro primitivo, ele faz com que a gente procure similaridades para se manter integrado na sociedade.
para se manter ali dentro daquele lugar, daquele movimento. Então é muito difícil se sentir excluído, rejeitado. Essa é uma dor, inclusive, da alma, né? Essa rejeição que a gente acaba sentindo. Então é bem interessante porque ele está dizendo aqui exatamente isso. Olha, antes até de saber dos algoritmos, então não sei se você já percebeu, mas quando você vê um vídeo assim como o meu falando sobre resenha de filme, de livro, o próximo vídeo que você vai ver também, em algum momento aqui do seu dia, você vai ver algum vídeo de algum outro concorrente aí meu falando sobre resenha de livros, vídeos. Por quê? Porque o algoritmo entende que você, por ter assistido o meu vídeo por um tanto de tempo, você gostou daquele conteúdo. Automaticamente ele vai te trazer mais do mesmo, vai retroalimentando. É assim que funcionam os algoritmos, tá bom? E já que eu te contei esse segredo, fica aqui, maratona os meus vídeos, por favor. Ajuda eu a ajudar você. E a gente faz aí uma retroalimentação do bem? Pode ser? Pode. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. Então, para de desperdiçar o seu tempo com coisas inúteis, coisas que só desligam o seu cérebro. Hoje a gente já sabe que sim, os neurônios morrem ao longo do tempo, principalmente se não são usados. Na depressão, no processo depressivo, já foi comprovado que a perda significativa de neurônios. Por isso que a pessoa vai definhando mais, por isso que a pessoa vai ficando mais abatida e mais envelopada naquela situação, naquele medo, naquele momento que ela está vivendo, porque vai se retroalimentando, percebe? Então, por isso, mais uma vez, precisando de terapia, manda um e-mail aqui para mim que a gente agenda um horário, tá bom? Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço e que para ocupar a proporção disponível da sua mente. Então, perceba que o medo que você está fazendo, que você está tendo, geralmente é um preenchedor de espaço. Uau! Quando você percebe isso, você, na hora que o medo vem, você faz as seguintes perguntas: estou com medo do quê? Eu acho que não vou dar conta por quê? Veja, essas são perguntas que a gente traz nas sessões de terapia. Quem faz mentoria comigo há mais tempo já sabe que essas são perguntas objetivas e concretas para que a gente possa obter resultados do que a gente está fazendo. Olha que interessante. Reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você controla ou controla você. Ou seja, as circunstâncias que você tem vivido, elas têm seguido por um certo paradigma. Se você não mudar a sua perspectiva, seu campo de visão, você vai continuar ali mais do mesmo. Tudo bem. Se isso te faz bem, tá tudo bem. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Ou seja, cuidado com o que você está alimentando nessa sua cabecinha. Cuidado, toque, toque, toque nessa sua cabecinha. O que você está pensando aí no seu dia a dia? Onde está a sua cabeça? O que você quer da sua vida, afinal de contas? Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos, em todas as suas áreas da vida. Não fica preso a conhecer algo e ficar preso naquilo efetivamente. Olha outro ponto aqui. Me diz, você está gostando? Traz mais argumentos aqui para a gente poder conversar. Você leu esse livro? O que foi, significou esse livro para você? Eu li ele há muitos anos e a primeira vez que eu li esse livro eu também peguei com preconceito, diabo, que absurdo, não sei o quê. Mas aí quando eu fui lendo o livro eu falei, uau, como assim? Como assim? Entende? Então eu que espero mesmo que você tenha esse uau. Por que o medo? Porque o medo da morte é a sua arma preferida. Porque, na verdade, ninguém sabe, de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. Então, essa fantasia, essa incerteza causa arrepios. Logo, as pessoas recusam-se a usar as mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Uau! O que aconteceria se um pensador aparecesse na Terra? Você me pergunta o que aconteceria? Bom, você acha que isso é algo que vale a pena pensar? Ele fala: as pessoas aprenderiam
a maior de todas as verdades, que o tempo que elas passam temendo alguma coisa, se fosse revertido em fé, daria a elas tudo o que elas gostariam de ter no mundo material e também as salvariam de mim. Gente, o que você tem pensado no seu dia a dia? Como você está alimentando a sua cabeça? Essa sua cabecinha tem sido alimentada com o que, raio de sol? Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer através da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Ele está perguntando sobre a autodisciplina, ele está falando. Hábitos são contagiosos. Uau! Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com os hábitos do prazer em escrever opiniões não solicitadas. Veja, mais uma vez, isso aqui foi escrito em 1938 e ele está falando dos haters, né? De pessoas que dão opiniões sem ser solicitadas e que vêm só para minar e travar e destilar ódio pela humanidade. Se elas gastassem esse mesmo tempo, esse mesmo universo de capacidade que elas têm de humilhar e maltratar, para fazer o reverso, para escrever sobre amor e sobre vida e sobre crescimento, elas teriam outra vida, mas elas amam odiar, não é isso? Então aqui, olha que interessante, ladrões, estelionatários, vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas, porque, conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas essas formas de esquemas, de forma de falta de dinheiro. Ou seja, se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, leia a seção de cartas. Ai, ai. Fonte de força disponível para qualquer ser humano. E o que é essa fonte de força? A fonte de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem encontrar que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca revertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos. Qual força é essa? A sua força de ação, a sua força de autodeterminação. Para você determinar aquilo que você quer e de forma objetiva fazer, realizar aquilo que te convém. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e controlá-las em benefício. O indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar. Gente, você tem o livre-arbítrio para pensar e usar o seu livre-arbítrio para fazer o bem para a sua vida e automaticamente reverberar esse bem aos que te cercam. Mas você também tem a escolha, livre escolha, de disseminar o ódio e o mal por onde quer que você passa, e aí você vai colher os frutos dessa discórdia que você está plantando. Curte, comenta, compartilha. Vamos prosear sobre esse livro. Eu quero muito saber o que você achou dessa resenha. Me diz qual livro que você quer que eu faça a resenha aqui, e a gente traz também. Se eu já li, vai ficar mais fácil. Se eu não li, eu vou procurar para você, tá bom? Obrigada! Reverbera comigo, se inscreve no canal. Tchau!